Muito bem. Então, como eu disse, né, boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é autoestima. A forma como você se vê não nasceu com você. Como você se vê? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria que vocês analisassem. Como é que eu me vejo? Quando eu olho para mim no espelho, qual é o reflexo que eu vejo ali? Bem, quantas vezes você já se comparou com alguém? Quantas vezes você sentiu que não era boa ou bom o suficiente? Quantas vezes você sentiu que precisava fazer mais, ser mais, provar mais para merecer amor, reconhecimento ou sucesso? Quantas vezes isso aconteceu? Talvez o problema não seja quem você é hoje. Talvez o problema seja a forma como você aprendeu a se enxergar. É o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Como eu aprendi a me enxergar. Mas antes a gente precisa entender o que é autoestima. Autoestima não é a pessoa se achar melhor que os outros, né? Não é isso. Ah, eu sou o cara, aquela pessoa que faz e acontece. Isso não é autoestima. Isso é um ego inflado. A autoestima, ela é reconhecer o próprio valor, respeitar os seus limites, saber que você merece ser amada, não precisar de aprovação de todos para você se sentir boa o suficiente. Isso é ter autoestima. A autoestima, ela não nasce da perfeição, ela nasce da aceitação. Olha que frase boa. Vamos guardar essa frase? A autoestima, ela não nasce da perfeição, ela nasce da aceitação. Origem, então, da baixa autoestima. Aqui é um ponto bem importante para vocês guardarem. Ninguém nasce se sentindo insuficiente. A criança vai formando a sua identidade a partir das experiências de vida dela na infância. Por exemplo, quando a criança ouviu: "Você não faz nada direito, menina." Ou quando ela ouviu: "O seu irmão é muito melhor que você. Ele é mais comportado, ele se sai melhor na escola." Ou quando ela ouviu: "Para de chorar. Você só dá trabalho." Então, quando a criança ouve esse tipo de coisa, ela não conclui: "Meus pais estavam errados, eles estavam apenas nervosos." Ela não conclui isso, porque a criança não tem filtro para saber. O que que ela conclui? Ela conclui: "Tem algo de errado comigo." Se aquela pessoa que é uma pessoa que me ama, que cuida de mim, está dizendo isso, então o problema sou eu. Quando a criança tem essa mentalidade, essa crença acompanha a criança na vida adulta. Aí o que que acontece? A pessoa, ela passa a aceitar menos do que merece, a ter medo de se posicionar, de dar sua opinião. Ela passa a sentir culpa por dizer não, ou por dizer que é uma coisa que ela não quer.
se compara constantemente e busca a aprovação o tempo todo. Ela não consegue tomar uma decisão sem que alguém valide essa decisão dela. Eu vou fazer um exercício rapidinho aqui com vocês. Levante a mão quem já se criticou hoje. Quem já se criticou hoje? Tá vendo? Mantenha a mão erguida quem se elogiou hoje. Quem se elogiou hoje? Mantenha a mão erguida. Agora, levante a mão quem aqui recebeu uma crítica que nunca esqueceu. Ficou marcada essa crítica. Olha quanta gente. Muito bem. Pode abaixar a mão. Agora, eu gostaria que levantasse a mão quem se lembra de um elogio que recebeu na mesma época da crítica. Quem se lembra de um elogio? Viu que tem muito menos mão levantada? Por quê? Vocês percebem que a nossa mente, ela foi treinada para guardar aquilo que nos diminui e esquecer aquilo que nos fortalece. Olha que impressionante. É mais fácil lembrar aquilo que é ruim para nós, que nos diminui, do que o que nos eleva e nos fortalece. Muitas vezes, o problema da autoestima não é falta de valor. A pessoa até enxerga seu valor, mas é o excesso de atenção ao que nos machucou. Vocês perceberam? Ó? Quem lembra da crítica? Todo mundo. Quem lembra de elogio? Pouca gente. Eu vou contar para vocês uma história e tente entender, tente acompanhar essa história. Imagina que você herda uma propriedade enorme. Ao chegar lá, você encontra um jardim abandonado. O mato tomou conta de tudo. As flores desapareceram do jardim. Não tem flor nenhuma mais. Há galhos secos espalhados pelo chão. Em alguns lugares, a terra parece dura e sem vida. Imaginou esse jardim? Você caminha pelo jardim e conclui: que lugar horrível! Mas então, um velho jardineiro que conhece aquela terra há muitos anos se aproxima e diz: você está enganado. Esse jardim já foi um dos mais lindos de toda a região. Aí você olha ao redor e nem acredita, porque está muito feio aquele jardim. Você até diz: impossível, não existe beleza nenhuma aqui. Daí o jardineiro sorri e responde: você não está vendo o jardim, você está vendo apenas o estado em que ele se encontra hoje. Então, ele se ajoelha, né, o jardineiro, afasta um pouquinho de mato e mostra que tem um broto verdinho surgindo ali na terra. Depois, ele encontra uma roseira que ainda está viva, mesmo sem ter flor. Mais adiante, ele encontra uma árvore bem forte, que continua em pé apesar dos anos de abandono. E naquele momento, você compreende algo muito importante. O abandono
nunca destruiu a essência do jardim. A beleza não desapareceu, ela apenas ficou escondida. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Passaram anos ouvindo críticas, foram rejeitadas, foram comparadas, humilhadas, ignoradas. Aprenderam a olhar para si mesmas através das feridas que carregam. Deixaram de ver a sua beleza. Então começaram a acreditar que são o mato, que são os galhos secos, que são as partes quebradas da história. Mas não são. Isso é apenas o estado em que se encontram, não quem são de verdade. Porque ninguém nasce sem valor, ninguém nasce sem beleza, ninguém nasce sem importância. O que acontece é que algumas pessoas passam tanto tempo sem receber amor, sem receber acolhimento, reconhecimento, que começam a esquecer de quem realmente são. Quem é você? Já parou para se perguntar? Quem é você? A autoestima nasce no dia em que você para de se confundir com as marcas do abandono que você sofreu. No dia em que você entende que suas feridas contam uma parte da sua história, mas não definem a sua identidade. Você não é o mato, você não é a seca, você não é o abandono, você é o jardim. E mesmo que ninguém tenha cuidado desse jardim durante muito tempo, ainda existe vida dentro de você, esperando para florescer novamente. Durante anos, talvez você tenha carregado uma imagem distorcida sobre você mesmo. Será que você olha no espelho e você vê realmente quem você é? A pessoa maravilhosa que você é, que aguentou muita coisa na vida e está aí firme? A pessoa que criou os filhos, que cuidou da casa, que trabalhou. Será que você consegue se enxergar exatamente como você é, com as suas qualidades? Esse é o ponto. Durante anos, talvez você carregou essa imagem distorcida, mas isso pode mudar. Você pode começar a ver o que é bom em você. Essa imagem distorcida não é a sua verdadeira identidade. Você não é suas feridas, você não é suas rejeições, você não é os erros que você cometeu. Você é muito maior do que tudo isso, muito maior. E a cura começa no momento em que você para de se perguntar: o que há de errado comigo? Lembra a criancinha perguntando: o que há de errado comigo? Ela acha isso. E começa a se perguntar: o que há de valioso em mim que eu ainda não consegui enxergar? Olha que pergunta importante. Eu vou deixar essa tarefa para cada uma de vocês. Acordar de manhã, olhar no espelho e se perguntar: o que há de valioso em mim que eu ainda não consegui enxergar? Vocês vão ficar surpresos de quanta coisa valiosa. A autoestima floresce quando você para de se tratar como uma pessoa sem valor, quando você para de se criticar e começa
a se tratar como alguém que merece respeito, amor, cuidado. Como você trata seu próximo? Como você trata seu filho, seu marido, sua irmã, seu pai? Já parou para se perguntar que muitas vezes você não se trata igual? Então, olha só, lembrar disso. A autoestima floresce quando você para de se tratar como alguém sem valor, para de se criticar e começa a se tratar como alguém que merece amor, respeito e cuidado, o mesmo cuidado que você dá para o outro. Eu vou passar para a Cris agora, e a Cris vai conduzir para a gente exercícios terapêuticos que vão ajudar a fortalecer a autoestima de cada uma de nós, tá bom? É com você, Cris. Obrigada, Lu. Quero reforçar as boas-vindas. Sejam hoje nós estamos de sala cheia, né? Muito obrigada, viu, para vocês que aceitaram o nosso convite. E quero convidar vocês a ficar mais um pouquinho aqui comigo, porque agora nós vamos curar um pouquinho dessa ferida que às vezes está aí há tanto tempo e muitas não perceberam, né? Enquanto a Luciane falava, talvez muitas de vocês tenham percebido que a forma como vocês se enxergam hoje não nasceu com vocês. Não foi sempre assim. Talvez vocês tenham ouvido tantas críticas, comparações, rejeições, ou simplesmente não receberam o amor e a validação que vocês precisavam. E quando uma criança passa por isso, ela não pensa que os pais estavam errados, que os pais estavam com problema, por isso não tinham paciência com ela. A criança não pensa nada disso. Ela pensa, tem algo de errado comigo. É a única coisa que uma criança pensa. Então, hoje eu quero convidar vocês para encontrar. Nós vamos proporcionar um encontro com essa criança que aprendeu a acreditar que não era suficiente, que tinha algo de errado com ela. E eu vejo que algumas de vocês que aceitaram o nosso convite hoje, vocês estão aqui pela primeira vez, né? Então, eu quero explicar brevemente para vocês como são conduzidas as terapias aqui no grupo. A gente está aqui toda segunda-feira, a gente já tem um pessoalzinho aqui que está acompanhando a gente já há algum tempo. E aqui no grupo a gente trabalha com práticas de cura emocional que ajuda você a acessar camadas mais profundas das suas emoções, de uma forma bem segura, bem tranquila. E a primeira prática que nós vamos fazer hoje chama-se cura da criança interior. Essa técnica, ela vai te ajudar a olhar para momentos da sua vida que talvez houve falta de acolhimento, houve necessidades emocionais que você, como criança, precisava e talvez não foram atendidas. Durante esse processo, você não precisa forçar nada. Você pode só se deixar ser guiada. Eu vou guiar vocês. E vocês podem ser que observem imagens que talvez surjam, sensações, sentimentos. Eu quero que vocês se permitam sentir. Só isso, tá? O objetivo não é reviver o passado, trazer dores, não é nada disso. É acolher aquilo que ficou emocionalmente registrado e que ainda pode estar machucando você hoje, que ainda pode estar influenciando o que você é hoje, no presente. Depois dessa primeira vivência da cura da criança, nós vamos trabalhar outra técnica chamada EFT ou EFT.
que é a técnica de liberação emocional. Geralmente a gente costuma chamar de acupuntura emocional sem agulhas. Por que acupuntura? Porque nós usamos toques em vez de agulhas, né? Toques em pontos específicos do corpo. Essa técnica é poderosíssima para tratar questões emocionais e nós usamos toda semana aqui no grupo. Ela utiliza os estímulos, né? Como eu falei, toques em pontos do corpo, enquanto você se conecta com as suas emoções ou os seus pensamentos que estão te incomodando. Isso ajuda o sistema nervoso a reduzir a intensidade emocional do que você sente, trazendo alívio, clareza e equilíbrio emocional. Vocês não precisam ter experiência em nenhuma das duas técnicas. Eu quero só que vocês sigam as instruções que eu vou passando para vocês e se permita viver essa experiência, tá? Do seu jeitinho, respeitando os seus limites. Se em algum momento você sentir alguma emoção mais intensa e você se sentir desconfortável, você pode simplesmente voltar sua atenção para sua respiração, abrir os olhos e tá tudo bem, tá? O mais importante é que não existe certo nem errado, tá bom? Cada pessoa vive a experiência de forma única, vocês são únicos. Então vamos para o nosso primeiro exercício, tá? Quero convidar vocês a relaxar o corpo. Quem se sentir à vontade, se quiser, pode fechar os olhos para você se concentrar no seu próprio corpo, na sua respiração. A gente vai fazer aquela respiração bem lenta e profunda, tá? Então pode puxar o ar pelo nariz, encher bem o pulmão e aí solta devagarzinho pela boca, como se estivesse soprando um canudinho, para o ar sair bem devagarzinho. Então vamos lá. Inspira, puxa o ar, solta devagarzinho. Enquanto vocês respiram dessa forma, permita que o seu corpo relaxe. Solta os ombros, relaxa o pescoço. Sinta seu corpo relaxando os músculos do rosto, os músculos dos braços e continua com a respiração profunda. Puxa o ar e solta. Presta atenção só no seu corpo agora. Agora eu vou guiar vocês. Continue de olhos fechados e pode respirar normalmente agora. Eu vou guiar vocês para vocês visualizar, fazer uma visualização. Crie uma imagem mental. Imagina que você está caminhando por uma estrada bem tranquila. Pode ser uma estrada de chão, ou pode ser um parque, aonde vocês se sintam seguros. Imagina você caminhando por esse lugar e na sua frente você percebe que tem uma criança. Tem uma criança logo ali. Eu quero que vocês observem essa criança. Veja mais ou menos que idade essa criança tem, como ela está vestida. Veja a expressão no rostinho dela. Tente perceber como ela está se sentindo. Talvez você perceba que ela esteja triste, talvez ela esteja um pouco assustada, talvez ela esteja carregando a sensação de que ela não é suficiente. Se aproxime devagar dessa criança
e pergunte: o que fez você acreditar que não era importante? Faça essa pergunta para essa criança. O que fez você acreditar que você precisava se esforçar tanto para merecer amor? Se a sua criança não responder, não tem problema, não force. Você pode apenas sentir. Tente sentir o que essa criança está sentindo. Agora, observe essa criança olhando para você. Olha nos olhinhos dela e veja. Ela acredita que ela não tem nenhum valor. Ela acredita que tem algo de errado com ela. Mas você sabe que isso não é verdade. Então, eu vou pedir para vocês, se ajoelhe diante dessa criança, fique do tamanho dela. Segure nas suas pequenas mãozinhas e olha dentro dos olhinhos dela e diga assim: você não precisa ser perfeita para ser amada. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa agradar todos. Não existe nada de errado com você. Você sempre foi digna de receber amor. Você sempre teve valor. Mas imagine que essa criança está cansada. Ela escuta você dizer tudo isso, mas mesmo assim você percebe que ela está cansada, porque entregaram para ela carregar placas pesadas e essas placas estão penduradas no corpo dela. E nessas placas estão escritas frases que ela ouviu durante toda a vida dela. A placa escrita: você não é suficiente, você só dá trabalho, você nunca faz nada direito, nunca ninguém vai gostar de você. É tudo culpa sua. Essas placas são pesadas demais para ela carregar. Então, aos poucos, vai retirando cada uma dessas placas, uma por uma. E enquanto você retira cada placa dela, diga: isso não é quem você é. Isso não é verdade. Isso foi uma mentira que você aprendeu. Você não tem culpa pelas ações dos adultos. Você merece amor e respeito. O que você sente importa muito para mim.
Eu te amo do jeitinho que você é. Perceba que a sua criança vai ficando mais leve a cada placa que você retira dela. Agora que você terminou de tirar todas, abraça a sua criança. Dê um abraço bem caloroso e sinta todo o amor passando de você para ela, preenchendo todo o corpinho dela com o seu amor. E agora esse amor se expande para vocês duas. Esse amor envolve você e a sua criança, até vocês ficarem completamente preenchidas com esse amor. Quando você sentir que a sua criança está tranquila e feliz, vocês podem abrir os olhos. Eu quero saber de vocês, só quem quiser erguer a mão ou quem quiser comentar no chat, quem conseguiu visualizar a sua criança? Conseguiram? Uhum. Muita gente conseguiu, que bom. Essa criança que vocês visualizaram é a sua parte emocional, que acreditou em tudo o que ouviu quando era criança. Essa parte de vocês tem acompanhado vocês até agora, porque talvez tenha faltado alguém que fizesse o que vocês fizeram hoje com a sua criança. Talvez tenha faltado alguém que te acolhesse, que dissesse essas palavras para vocês no momento que vocês mais precisavam. Todos estão bem? Quando não consegue visualizar, o que significa? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, ver o que tem aqui no chat, gente. Conseguiu, conseguiu. Quando não consegue visualizar, o que significa? Não tem problema. Dilma, é a primeira vez, talvez seja a sua primeira vez fazendo esse exercício. Então, é normal, tá? Não conseguir visualizar às vezes na primeira vez, tá? É um exercício que com o treinamento você vai conseguir com o tempo, sim. Não tem problema, tá bom? Às vezes a gente não consegue visualizar, mas a gente sente, né? Sente alguma sensação, sente alguma emoção, tá conectada do mesmo jeito, tá? Com a sua criança. Mesmo que não visualize, mesmo que não consiga ver. Beleza. Então vamos passar agora para outra parte da terapia que eu mencionei com vocês, que é a EFT. Agora que a gente já entrou em contato com essa nossa criança, que às vezes durante muito tempo acreditou que precisava ser diferente para merecer amor. Agora a gente usa a EFT para liberar parte dessa dor emocional que ficou registrada lá quando a gente era criança. Vocês vão ajudar o seu corpo e o seu sistema emocional a soltar o peso que foi carregado durante todos esses anos. Eu quero só explicar para vocês onde ficam os pontos que a gente vai tocar, tá? Para vocês acompanhar. Eu vou mostrar, enquanto eu faço, eu guio o exercício, eu vou mostrar para você onde que vai tocar. A Luciane também
vai mostrando para vocês onde vai tocar, tá bom? Então é só vocês acompanhar eu, a Luciane e mais um pessoalzinho aqui já sabe também onde que é os toques, tá bom? Ó, nós vamos usar a lateral da mão, aqui a gente chama de ponto do karatê, logo depois do dedinho, essa parte aqui. Então, como que é o toque? São toques firmes, né? Porém, não são muito fortes para não machucar, tá bom? Então, ó, primeiro ponto, são 9 pontos, tá, gente? Ó, primeiro ponto, ponto do karatê, a gente chama esse ponto assim. Outro ponto é aqui no topo da cabeça, bem no topo, bem aqui em cima mesmo. Então, dando toques, tá? Sempre com toquinhos, com a ponta dos dedos, tá? Topo da cabeça. Outro ponto, bem entre as sobrancelhas, tá? Entre as sobrancelhas, aqui. Lateral dos olhos, dos dois lados. Bem aqui, a hora que termina o olho, é aqui na lateral. Embaixo dos olhos, nessa bolsinha aqui, em cima do ossinho da face, é aqui, em cima, embaixo dos olhos. Entre nariz e boca, bem aqui no meio. Aqui no finalzinho da boca, aqui, ó, no queixo, mas logo aqui embaixo do lábio. Queixo, clavícula. Acha aqui o ossinho da clavícula e vocês vão tocar um pouquinho abaixo do ossinho da clavícula, bem pouquinho. Acha o osso e aqui vocês podem tocar dos dois lados, tá? E embaixo do braço. Para as mulheres, mais ou menos na linha do sutiã, onde fica o sutiã. Se vocês apalpar, vocês vão encontrar um ponto um pouquinho mais doloridinho. É nesse pontinho, tá? Também vamos dar os toques, certo? Então, os pontos são esses. Pode acontecer alguma reação? Normal, tá? As reações que podem surgir: sonolência, bocejos, arrotar, sentir tontura, chorar ou rir. Tudo isso é normal e é bem-vindo, tá? Porque mostra que o corpo está liberando essas emoções através desses sintomas, tá bom? Então vamos lá. O som de vocês vai ficar fechado, então vocês, se vocês puderem falar, se aonde vocês estão aí permitir que fale as frases em voz alta, é melhor, dá um efeito melhor. Se não puder falar, fale no pensamento mesmo, mas repitam as frases que eu vou falar para vocês, tocando nos pontos, tá bom? Então vamos lá, feche os olhos, respire profundamente alguns instantes, só para se conectar com uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Respira fundo e pense nessa frase. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Eu sou suficiente exatamente como eu sou. Observe o que você sente quando você pensa nessa frase. O seu coração acredita nisso de verdade? Ou existe uma parte sua que ainda resiste em acreditar que você é suficiente? Será que você está falando e uma parte de você está falando assim: ah, isso não é bem assim. Eu acho que eu não sou tão suficiente assim. Dá para mim uma nota de 0 a 10 para o desconforto que surge quando você fala essa frase, mas não acredita totalmente nela. Eu sou o suficiente exatamente como eu sou. Quanto
falta para você acreditar 100% nessa frase? Pensa nisso. Se você tiver lápis e papel, caneta e papel, marca aí do ladinho, tá? Que agora a gente vai começar o exercício. Então vamos lá, ó. A gente começa sempre aqui no ponto do karatê, tá? Tocando aqui no ponto do karatê. Repete em voz alta comigo. Mesmo que eu tenha passado muitos anos acreditando que eu não sou boa o suficiente, mesmo que eu tenha passado muitos anos acreditando que eu não sou boa, eu me aceito profundamente e completamente. Mesmo que eu tenha aprendido a duvidar do meu valor, hoje eu escolho abrir espaço para uma nova forma de me enxergar. Mesmo que exista uma parte de mim que ainda se sinta insuficiente, eu acolho essa parte com amor e compaixão. Isso. Vamos lá, aqui, ó, topo da cabeça. Eu me sinto tão insuficiente. Parece que me falta algo. Eu me sinto insuficiente, parece que falta algo. Entre a sobrancelha. Eu me sinto tão pequena às vezes. Eu me sinto tão inferior. A gente vai tocando nos pontos e trocando, tá? Lado do olho. Às vezes eu mesma me comparo e me sinto inferior, me sinto incapaz. Às vezes eu mesma me comparo com outras pessoas. Embaixo do olho. Talvez eu tenha aprendido isso quando eu era bem criança. Talvez eu tenha aprendido isso quando me comparavam. Embaixo do nariz. Talvez eu tenha acreditado naquelas críticas. Talvez eu tenha acreditado em tantas críticas que eu ouvi. Queixo. Talvez eu tenha acreditado nas rejeições que eu sofri. Talvez eu tenha acreditado nas rejeições que eu sofri. Clavícula. Talvez essas feridas moldaram quem eu sou hoje. Talvez essas feridas moldaram quem eu sou hoje. Embaixo do braço. E eu carreguei essa crença por muito tempo. E eu carreguei essa crença até agora. E me sentir assim ainda dói. E me sentir assim dói muito. Mais uma rodada, topo da cabeça de novo. Eu pude ver essa criança dentro de mim. Eu pude ver essa criança aqui dentro. Sobrancelha, uma criança que queria ser amada. Uma criança que queria ser amada. Lado do olho, uma criança que queria ser aceita. Só isso. Ela só queria.
ser vista embaixo do olho. Uma criança que queria se sentir importante, queria sentir que fazia parte. Embaixo do nariz, ela fez o melhor que podia. Essa criança fez o melhor que podia. Queixo, ela não precisava ser perfeita. Ela nunca precisou ser perfeita. Clavícula, ela não precisava ter que provar o seu valor. Ela não precisava ter que provar o seu valor. Embaixo do braço, ela já era suficiente do jeitinho que ela era. Ela já era suficiente. Respira fundo de novo. Isso, solta. Respira de novo. Quero saber se alguma de vocês teve alguma reação, algum sentimento. Como vocês estão se sentindo? Alguém quer falar alguma coisa comigo? Ou quer colocar no chat? Fernanda, pode abrir seu som, Fernanda, e falar. Consegue abrir seu som? Cadê a Fernanda? Acho que ela não está conseguindo abrir o som. Tá vendo a Fernanda, Luciane? Vou convidar a Elizabeth, então. Elizabeth, consegue abrir o som para você me contar? Oi. Sim, tá me Como ouvindo? você se sentiu? Tô escutando, pode falar. Eu senti muito sono, muito sono e uma dor de cabeça, assim. Uhum. Normal, viu, Elizabeth? Uhum. Você percebeu que isso aconteceu durante os exercícios, né? Isso quer Sim, dizer que a emoção está sendo colocada para fora. Seu corpo pode trazer todo tipo, pode ser emoção, pode ser alguma dor, tá? E é uhum. normal e bom, tá? O que você sentiu. Sinal que tá Obrigada, liberando a emoção. Gorete, quer obrigada. falar? Boa noite a todos. Eu vim a primeira vez, né? Aí eu estou observando e eu Seja me senti, bem-vinda. obrigada. Eu me senti leve, muito leve, leve mesmo. Leve. Uhum, Olha que bom, que gostoso. Ainda não terminou. Nós vamos fazer mais uma parte, você vai sentir melhor ainda, viu? obrigada. Obrigada, viu? Nada. Fernanda, consegue abrir o seu som, Fernanda? Acho que agora eu Ah, consegui. isso. Eu senti muito sono. Eu bocejei demais. E engraçado que eu tava com muito sono hoje, né? Diante de algumas coisas que vem acontecendo comigo, acumulou e aquilo tava me gerando um sono que tava acabando comigo. Que eu não eu queria só ficar deitado o dia inteiro. E aí, com esse início do FT, eu senti muito sono, bocejei, parece que liberou um pouco do sono. Uhum, uhum. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Cristiane, pode falar? Obrigada, Fer. Também, pela primeira vez, Cris, que eu participo, eu também senti ao mesmo tempo um sono e ao mesmo tempo uma calma, sabe? Eu tranquilo, fiquei Uhum. tranquila. Muito bom. Obrigada, Cris. Verônica, Verônica quer falar também? Boa noite.
Bem, Boa eu não sei noite. se eu já estou com eu acho que eu já estou com problema meio emocional. Muita coisa está passando assim na minha mente, então eu só choro. Uhum. Deixa sair, Verônica, viu? Deixa sair. Olha que bom. É muito bom você estar sentindo isso, porque às vezes ficou preso por tanto tempo aí e a gente não se permite sentir, não se permite chorar, né? E a EFT, ela faz isso mesmo. É a liberação emocional, viu? É muito bom. Eu consegui ver a criança, mas não feliz. Tá entendendo? Uhum. Sim. Aquela é uma tristeza. É como a irmã falou. As pessoas não lhe conhecem, só lhe afunhentam, só lhe diz uma coisa que você não é. Então, isso é desde criança. Então, hoje, Uhum. para mim, é como a irmã falou: quem que ser criticada, quem que não tem elogio. Eu não tenho, agora eu não sei nem o que falar. Eu acho que eu fico dizendo, eu acho que eu não sou nada. Nada. É porque fizeram você acreditar sim, Verônica, desde pequena, entendeu? Não posso Algo que nada. é que nem uma sementinha que foi plantada no seu coração ali, quando você era criança, e essa sementinha vem crescendo dia a dia. É Então muito ruim, eu agora não é que a sei. gente vai começar a curar essas feridas, viu? Tá bom. Deixa sair É, a tá emoção, não difícil. segura o choro, tá? É difícil porque, mesmo que eu tenha dentro de mim sonho e força para ser alguém, para ter meus objetivos, meu propósito, mas sempre tem alguém. Cuidado, não pode, é perigoso, é isso está acabando com a minha vida, acabou. Já procurei psicólogo, então é assim. O que me disseram é assim. As pessoas que estão ao seu lado, se falar isso, é porque já tem problema, já foi criada de outra forma, então passaram para você. Então, assim, todas as cargas que tá para mim é criar filho, é casamento, é trabalho, nada funciona. Então, assim, eu estou de pé, que Jeová permite de eu estar em pé, mas que eu tenho força, eu não tenho mais não. Eu não tenho força para nada. Uhum. Não sei Lu, quer aonde é que eu vou comentar com buscar ela? tantas coisas. Eu suportar muita coisa. Verônica, olha só, Verônica e todas vocês. É muito importante. A primeira coisa para a gente começar a curar o emocional é tomar consciência do que está acontecendo, né? E você tá tomando consciência, tá vendo? Você tá querendo mudar a sua vida, mas tem muita gente falando com você. Então agora tá na hora de você começar a se ouvir, sabe? Não ouvir as pessoas. E essa terapia que a gente faz aqui, tem muita gente que está aqui, a gente já faz há mais de 2 anos, eu acho. E tem muita gente aqui, Verônica, que chegou aqui assim, numa situação lastimável, mas que, olha, hoje parece outra pessoa, sabe? Porque a primeira coisa é a gente tomar consciência e depois ir tratando os traumas que a gente passou. Porque é assim, ó. Lá na infância, como eu falei para vocês na palestra, as feridas são todas da infância. E não é culpa de mãe, de pai, aqui a gente não tá para culpar ninguém, não. É que a criança não tem filtro. Então, tudo que acontece com a criança, ela acha que ela tá errada, que ela é culpada, entendeu? Que ela sofreu rejeição, foi abandonada, foi humilhada. Então, quando acontece isso, gera uma ferida. Aí, essa ferida, quando a criança cria uma crença em cima dessa ferida. Ah, tá. Eu fui abandonada, então é porque eu não presto. É porque eu não vou ser nada na vida, porque falaram isso para mim.
Aí virou crença. A crença, depois, quando a gente cresce e É vira isso adulto, mesmo. vira um padrão. Você entendeu? A gente acha que é o nosso padrão, só que não é. Então você não consegue viver, você não consegue ser feliz, você trabalha porque precisa trabalhar, e se você quer, se eu quero me abrir, que eu não tenho muita amizade com ninguém, não tenho afinidade ainda, que eu tenho medo, e se eu confiar numa pessoa, por exemplo, a irmã, aí, que eu convidei ela também, a Gorete, é a única pessoa que sabe do meu problema, foi a única irmã que eu consegui confiar. Uhum. Então, eu estou passando uma fase de um casamento de 12 anos que eu estou separada há 3 meses, mas a raiva ainda está aqui dentro. Eu tenho Uhum. vontade de me vingar, de me, sabe? Porque eu nunca fui humilhada, eu nunca fui rejeitada, eu nunca fui rejeitada com meu filho, eu nunca fiz isso para merecer tanta humilhação. Enquanto ele está no silêncio, a família no silêncio, a irmã dele veio falar coisa como eu fosse uma pessoa sem saber da minha vida, o que eu passei. Gente, eu não sei. Eu, quando toca no assunto, ou quando parte para essa coisa, a minha vontade é sumir, sumir, deixar Mas, tudo ô para trás. Verônica, Eu não ô quero nem Verônica, lembrar mais. olha só, a atitude sua você consegue controlar, mas a atitude do outro a gente não consegue controlar. E aí, olha só, Consegue não. a atitude da pessoa diz sobre ela, sobre o caráter dela, e não sobre o seu, entendeu? O que você precisa é desse apoio. Aqui você vai estar no meio de gente que está tudo trabalhando isso mesmo, o emocional. Nesse grupo nosso, cada semana a gente trata um tema. A gente trata relacionamento tóxico, depressão, ansiedade, insegurança. Cada semana a gente trabalha um tema. E aí vai fortalecendo o seu emocional. Você tem muito para produzir para ser feliz ainda. Confia, viu? Confia em você. Obrigada, obrigada. Confia em você, porque você consegue, viu? A gente tem uma ajuda Tá certo. poderosíssima, né? Que é nosso Deus, mas além disso, tem as técnicas terapêuticas que vão te ajudar. Pode confiar, tá bom? Tá bom, Você não tá tá sozinho. certo, obrigada. Olha quanta gente aqui se emocionou junto com você. Você não tá sozinha, tá bom? Tá bom, tá bom, Ivan, obrigada. Por nada. Obrigada, Verônica, ter abrido seu coração aqui para nós, viu? Fica tranquila que você vai conseguir, tá? É como a Lu falou, você não tá sozinha. Agora você conheceu pessoas que vão poder te ajudar, viu? Vamos, a gente tem mais uma partinha da terapia para fazer com vocês, tá? Então vamos retomar aqui, respirar de novo, profundo. Verônica, respira, principalmente você respira fundo, ó. Essa respiração ajuda a acalmar, tá? Puxa o ar pelo nariz, solta devagarzinho quando você se sentir tensa. Faz isso, essa respiração que ajuda a equilibrar, tá? As emoções. Então vamos lá. Respira mais um pouquinho, todo mundo. E vamos continuar aqui, olha. Topo da cabeça. Toca aqui no ponto da cabeça de novo. Repete comigo. Agora eu percebo que a minha criança acreditou naquelas críticas. Agora eu estou percebendo que a minha criança acreditou naquelas críticas. Sobrancelha. Eu percebo que ela acreditou que ela era insuficiente. Eu percebo que ela acreditou que era insuficiente.
lado do olho, mas eu não preciso mais carregar essas crenças. Eu não preciso mais carregar essas crenças. Embaixo do olho, eu estou pronta para soltar esse peso aos poucos. Eu estou pronta para começar a soltar esse peso. Embaixo do nariz, eu não sou os erros que eu cometi. Eu não sou os erros que eu cometi. Eu não sou as críticas que eu recebi. Eu não sou as críticas que eu recebi. Queixo, o meu valor nunca desapareceu. O meu valor nunca desapareceu. Clavícula, ele apenas ficou escondido, esperando que eu mesma reconhecesse. O meu valor ficou escondido, esperando que eu mesma reconhecesse. Embaixo do braço, como um jardim esperando florescer novamente. Como aquele jardim esperando florescer novamente. Topo da cabeça de novo. Eu escolho agora reconhecer o meu valor. Eu escolho agora reconhecer o meu valor. Sobrancelha, eu mereço respeito. Eu mereço respeito. Lado do olho, eu mereço amor. Eu mereço ser tratada com amor. Embaixo do olho, minha voz importa. O que eu penso importa. Embaixo do nariz, os meus sentimentos importam. O que eu sinto também é importante. Queixo, eu sou digna de amor e respeito. Eu sou digna de amor e respeito. Clavícula, eu sou valiosa. Eu sou valiosa. Embaixo do braço, eu sou suficiente do jeito que eu sou. Eu sou suficiente do jeito que eu sou. Pronto, respira de novo. Puxa o ar. Solta. Agora eu quero que vocês coloquem a mão no peito, assim, ó. Escute seu coração. Coloca as mãos aqui no peito. Sente seu coração. Respira. Agora imagina que aquela criança, a sua criança, está olhando para você agora. E pela primeira vez ela ouve palavras que talvez ela nunca tenha escutado. Então diga para você mesma agora e para sua criança: você não precisa mais provar o seu valor. Repete comigo. Eu não preciso mais provar o meu valor. Eu não preciso mais lutar para ser vista, para ser amada. Eu sou importante. Eu sou suficiente.
Eu sou digna de receber amor e respeito. Eu sou digna de receber amor e respeito. Eu não preciso mais me esconder. Os meus sentimentos também importam. Isso. Solta o corpo, respira de novo, puxa o ar, solta. Depois eu vou abrir de novo para vocês comentar, tá? Só quero dar uma palavrinha com vocês agora. Se essa experiência de hoje tocou você, imagina o que pode acontecer quando esse trabalho é realizado de forma contínua, toda semana. O grupo Equilíbrio, ele existe justamente para isso, para te ajudar a desenvolver autoestima e inteligência emocional, saber lidar com os problemas do dia a dia, se entender, saber o porquê você se sente assim. Desde 2024, eu e a Luciane, nesse grupo, nós temos ajudado muitas pessoas a se liberar, se libertar das dores emocionais que vem carregando há muito tempo e encontrar equilíbrio emocional. Hoje vocês tiveram essa pequena experiência. No grupo, nós fazemos esse caminho de forma profunda e contínua, toda semana tratando de um assunto profundo. E nós tratamos de assuntos importantes e profundos que tocam o que vocês precisam. É um verdadeiro tratamento emocional transformador. Então, se você sente que está na hora de começar a se cuidar, cuidar das suas emoções, vai ser uma alegria caminhar com vocês também aqui, tá bom? Agora eu quero abrir para vocês comentar o que vocês acharam, como vocês estão se sentindo. Alguém quer comentar comigo, falar comigo? É a primeira vez aqui? Deixa eu ver. Oi, Gorete, pode falar. Depois eu vou ler o chat, tá, gente? Tem gente comentando no chat. Tô vendo. Eu me senti mais leve, né? E eu sei, eu aprendi a lidar com as pessoas, né? E que são pessoas que falam pessoa com as pessoas, não sabe falar, agredir a pessoa. Tipo assim, né? Falar rígido. Então, eu já sei lidar com esse tipo de pessoas. Aí eu já tenho bem em mente que eu aprendi da Bíblia, né? Então, a Bíblia, que Jeová Deus, que o seu filho, me ajudou bastante a saber lidar com pessoas que é, assim, crítico, critica a gente, que é marido, também que fala assim, eu levo tudo na esportiva, sabe, irmã? Eu não tenho, assim, Uhum, às vezes, claro que às vezes dá um pouquinho de tristeza, mas aí eu digo assim, sabe uma coisa? Vou ler a Bíblia. Aí já vem outras coisas diferentes, já vou assistir o Vodacast, já vou assistir as coisas que os caras se manda, né? Muito alimento espiritual. Então, isso aí eu me ocupo na minha mente e não deixo as coisas ficar assim, né? Tipo assim, ter uma depressão, ter uma coisa que venha me afetar os problemas de saúde, porque eu já tenho os problemas de saúde, né? Tenho problema de coluna, tenho tendinite no braço, tenho glaucoma na visão. Então, eu faço tudo para não ter muitos problemas, né? E não acarretar mais. E eu vim lidar com os problemas dos outros, eu sei também lidar, sabe? Numa esportiva. Eu não sou de brigar, eu falo rindo, sabe? Aí o povo pensa, tu tá brincadeira. Não, eu tô rindo porque tem que ser rir mesmo, tá? Eu não vou chorar, eu não vou me aperrear, eu não vou escandalizar. Eu tenho que viver de forma que uhum, Jeová nos ajuda, né? Seja tranquilo, uhum, tenha calma. Então, tudo isso eu faço cada dia mais um dia diferente, né? Para não ter mais problema. Então, esse exercício que você fez com todo mundo aí, com a gente, nossos irmãos, então eu achei muito bom, a gente fica leve, né?
não fica, né, tão assim agoniada, aperreada. Ora Jeová para Uhum. dormir. Essa semana eu tive eu tive um pouco de dor de cabeça aqui atrás. Então, quando eu mandei uma irmã tirar, ó, verificar a pressão, né? Eu estava no salão do veio e eu senti muito ruim. Aí, eu disse, irmã, tira aqui, verifica a minha pressão aqui, como é que tá. Ela está um pouquinho alta, 12/9, né? Aí, as minhas pernas estavam pesadas. Foi a primeira vez que eu senti dor de cabeça aqui atrás. Aí, a irmã disse, isso é a pressão alta sua. Aí, você está preocupada com alguma coisa? Não, não estou preocupada com nada, não. Eu tenho problema de coluna, né? No tempo frio, dói a minha coluna. Aí talvez seja também, né? Aí eu não deixo coisas me. Eu não guardo nada no meu subconsciente, eu não me aperreio com minha mente, porque eu tiro tudo devagarinho, sabe, mãe? Eu não deixo, sabe? Acumular muita coisa na Uhum. minha mente, no meu coração, não. Jeová me ajude, graças a Jeová. Jeová tem me ajudado bastante sobre isso. Eu sei lidar com o problema dos outros, sei lidar com cada um pouquinho, sei lidar com as pessoas, sabe? Porque aí eu observo, né, Gorete, como é que. vai Oi? ser muito bom que você vai poder ajudar a Verônica, que é sua amiga também, né? A É, ter. eu ajudo ela, eu digo assim, É isso Verônica, mesmo. vamos ler a Uhum, Bíblia, vamos orar a uhum. Jeová, tira isso da sua Isso. cabeça. Eu digo, olha, eu ajudo Uhum. tanto ela, minha querida, olha, venha cá, não pense em coisa ruim, vamos ver o que é que Jeová É nos da isso gente, ele mesmo. quer falar, minha querida, olha, porque a gente tem problema, né? Mas eu jogo meus problemas lá longe, sabe? Não quero Isso tanto problema, mesmo. vá para Ô, longe de mim. Verônica, vamos ver o que que a Mirtes tem a dizer também para nós, tá bom? Obrigada, irmã. Obrigada Espera aí, por só um ouvir. pouquinho. Conseguiu Eu abrir. consegui abrir. Boa E noite para todas. Eu gostei muito de todas as técnicas, mas quando eu já estou no grupo há um tempo e eu quero falar que no início eu não consegui visualizar minha criança, mas eu persisti, hoje eu consigo. Então, se você hoje foi a primeira vez e não conseguiu, tudo bem, é como a Cris explicou, mas a lua é assim mesmo. E hoje eu senti uma grande leveza quando foi para tirar as placas, aquelas placas da criança. Muito bom, muito bom. E é muito animador quando a gente repete: eu sou o suficiente, assim como eu sou. Isso é uma frase que eu quero repetir várias vezes, quero fazer de novo exercício. Da Uhum. Lu, Cris, foi muito bom. que Isso bom. mesmo, amigo. Vai ficar, lembrando que vai ficar gravado, tá? E a gente vai colocar a gravação lá no grupo da Oficina Emocional. Quem não tá aqui no grupo da Oficina Emocional, pede para mim, pede para Luciane entrar. A gente vai colocar a gravação lá, tá? Para vocês poderem fazer mais vezes esse exercício. Quanto mais fizer, melhor. Ângela, quer falar? Só agradecer, né? Muito boa novamente, mais um encontro maravilhoso. E só uma palavrinha para a Verônica. Verônica, você não tem que ficar triste, isso não é falta de fé, né? Não, não tem nada a ver com isso. Cada pessoa tem uma forma de lidar com as emoções, né? E o nosso grandioso Criador deixou essas ajudas, esses exercícios, essas descobertas novas, né, que a psicologia não sabia nada disso, a terapia sabe, é para nos ajudar. Você não tem que ficar triste, não tem que sentir, né, não fique preocupada com, né, é muito comum a gente ouvir outra pessoa falar, mas eu consigo lidar, e a gente pensa assim, então eu estou com a minha fé muito fraca, eu estou com um problema espiritual. Não é, não tem nada a ver. E esse grupo aqui pode te ajudar muito, e você pode voltar aqui em poucos meses e ser outra pessoa, porque isso aconteceu comigo. Algumas aqui conhecem a minha história, né? E hoje eu sou realmente outra pessoa, graças a ajudas emocionais que eu recebi, principalmente desse grupo. Um abraço, viu, Verônica? Muito bom. Ângela, obrigada, viu? Obrigada pelas suas palavras. Gente, a gente queria conversar com todo mundo aqui, mas o tempo tá, a gente tá estourando aqui. Eu quero dizer que, olha, quem quiser continuar aqui comigo, com a Luciane, nessa jornada de autocuidado,
pode me chamar, chama a Lu também. Nós vamos ter muita alegria de ter vocês aqui com a gente. Aqui nós somos uma família, tá? E quem não sabe como contatar a gente, eu vou deixar, acho que eu vou colocar o meu telefone aqui, Isso. e a Lu também pode Ou colocar, né? pode contatar também a pessoa que te convidou, né? E ela tem Isso, nós. Normalmente a pessoa que te convidou já é uma pessoa que já está no grupo ou conhece alguém do nosso e grupo, tá bom? aí a gente pode tirar todas as dúvidas, tá? De vocês. Pode procurar a gente, querer aprofundar mais, saber mais. Se tiver perguntas para fazer, como que funciona o grupo, do que se trata, se é sempre assim, o que vocês tiverem. Inclusive como vocês se sentiram hoje, se quiser falar no particular com a gente, tá? Uhum. A gente vai ter o prazer de escutar vocês, Mas coloca viu? seu telefone Às aí, vezes Cris, que elas podem anotar também. vou colocar, deixa eu só renomear aqui, vou colocar. Peraí. Aí pode chamar no WhatsApp, né? Também. Isso. Ó, gente, meu telefone tá aqui, anotem, tá? O DDD é 14, viu? Aí anotem, pode fazer, me chamar, tá? Para qualquer pergunta. Ou que eu quero saber também como vocês se sentiram, né? Eu tenho vontade de escutar todas vocês, como que foi hoje essa experiência, porque às vezes é a primeira vez de vocês e eu gostaria muito de saber o retorno de vocês, tá bom? Então se sintam à vontade para me procurar, me chamar no WhatsApp, tá? É isso, Lu, quer falar alguma coisa? Gente, uma boa noite para vocês. A gente ficou muito feliz com a presença de todas, viu? E a gente espera realmente do fundo do coração que tenha sido um toque, uma pincelada no coração de vocês, assim, para ficar um pouquinho mais quentinho. A gente tem essa intenção, ajudar vocês emocionalmente, tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite para todas. Tchau, Beijo, gente. Boa Tchau, noite. obrigada. Irmã, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. tchau, boa noite, Boa obrigada. noite.